Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Computação. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios teóricos sobre teoria dos grafos. E não é porque esses exercícios são teóricos que eles não deixam de testar o seu conhecimento, porque para resolvê-los você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre os algoritmos em grafos, e conhecer suas complexidades e as estruturas de dados envolvidas neles. Então, vamos ler aqui o exercício. Eu vou colocar o enunciado do exercício na tela aí para que vocês possam acompanhar. A Amazon quer instalar um centro de distribuição no Brasil e contratou você como consultor. Ela te forneceu um mapa com a malha aérea brasileira, mapa com aeroportos, voos e tempo de voo entre cada cidade. E quer saber qual a cidade onde ela deve instalar o seu centro. Duas métricas diferentes interessam a Amazon: minimizar o tempo médio de entrega e minimizar o tempo máximo de entrega. Bom, na letra A, modele o problema utilizando grafos. Discuta duas possíveis estruturas de dados para a representação desse grafo com suas vantagens e desvantagens. Bom, então para a gente resolver a letra A, ele já deixou claro aí que a Amazon tem centro de distribuição e nós temos que modelar aí esse problema, usar uma forma de modelar esse problema aí. E a forma como a gente pode modelar ele, obviamente vai ser com grafos. Nós estamos falando aqui de grafos, então nós vamos fazer essa modelagem com grafos. Então eu tenho que modelar mapa com aeroportos, voos e tempo de voo entre cada cidade. Então aqui eu vou fazer o seguinte, para a letra A, o que é que nós vamos ter aí? Para a letra A aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter cidades sendo os vértices do grafo, Nós vamos ter aí os voos, entre cada cidade. As informações dos voos vão ser as arestas do meu grafo. E, por fim, eu tenho o tempo de voo, O tempo de voo como sendo os meus pesos das arestas. Ok, então tá aí a modelagem. É claro que na questão você vai colocar mais descrito, Você vai escrever mesmo, que eu estou colocando para que a gente economize tempo, tá? Além disso, eu tenho que representar quais estruturas de dados a questão pede. Que eu falo, discuta duas possíveis estruturas de dados para a representação desse grafo, com suas vantagens e desvantagens. E aí a gente sabe quais são as duas estruturas que a gente tem para representar grafos. Listas de adjacências e matriz de adjacência. São as duas estruturas. Qual estrutura de dados é melhor? Eu sempre prefiro listas de adjacências. Matriz sempre é um pouco mais, tem um custo computacional mais elevado. Ainda mais se o seu grafo for grande. Quando a gente está falando aí de um grafo que está ligando cidades, por mais que ela está falando aqui, se não me engano, nas capitais, mas pensa bem, se ela quiser evoluir isso para, por exemplo, outras cidades, então você tem que pensar numa representação que tem um custo menor para grafos maiores. Então eu sempre dou preferência para listas de adjacências aqui, Porque ela tem um custo menor à medida que o grafo, o custo dela na verdade não é que é menor, o custo dela não se eleva tanto à medida que o grafo for crescendo. Já a matriz de adjacências, quando o grafo fica muito denso, ela tende a ter complexidade aí quadrática ou maior. Então a letra A está respondida aí, Aí agora nós vamos ver a letra B aqui. Descreva um algoritmo para encontrar a cidade que minimiza o tempo médio de entrega da Amazon. Qual a complexidade do seu algoritmo? Considere a demanda por produtos da Amazon é uniformemente distribuída em todas as cidades do Brasil. Bom, eu estou querendo saber um algoritmo que minimiza, Então eu estou querendo aí que minimiza o tempo médio de entrega da Amazon. Ou seja, eu quero chegar em determinados pontos com o menor custo possível. Aí no caso, eu estou querendo caminhos mínimos. Então ele não está falando, Não está falando para você de caminhos mínimos aqui. Mas quem estudou lá o algoritmo de Dijkstra sabe que ele se encaixa aqui nesse problema. Então,
que nós estamos querendo? Minimizar o tempo médio de entrega, ou seja, eu quero chegar mais rápido no lugar. Então eu quero caminho mínimo, que no caso é o peso mínimo aí das rotas de voo, né? Voo menor. Então aqui nesse caso, qual algoritmo que a gente vai usar? Algoritmo de Dijkstra, tá? É ele que vai encontrar. Então na letra B, o que você vai ter que fazer? Escrever o pseudo código do algoritmo de Dijkstra, tá? Para quem não viu o algoritmo de Dijkstra, tá nos vídeos dessa playlist aqui de algoritmos em grafos, tá? Então é simplesmente escrever o pseudocódigo, da mesma forma que eu escrevi no quadro lá no vídeo do Dijkstra, tá? Exatamente daquela forma. E aí ele pede também para discutir a complexidade do algoritmo. A gente sabe que a complexidade do algoritmo de Dijkstra, né? Ela é O, tá? De E log V, tá? Então essa é a complexidade dele, tá? Essa complexidade ela é obtida quando a fila de prioridades que a gente tem lá no algoritmo de Dijkstra, ela é implementada com heap de Fibonacci. Tá? Então, quando ela é implementada com heap de Fibonacci, eu tenho essa complexidade. Se for implementada com outro heap ou outra estrutura de dados aqui nessa fila de prioridade, aí eu posso ter alguma coisa de ordem quadrática. Tá? Eu já posso ir para ordem quadrática. Se eu quero menor complexidade possível, esse tipo de complexidade aqui, eu implemento a fila de prioridade, que é extrair o vértice com o menor custo que eu vou olhar naquele momento, para ver se ele tem arestas de bom caminho saindo dele, eu vou implementar essa fila de prioridade com heap de Fibonacci. Bom, letra C. Descreva um algoritmo para encontrar a cidade que minimiza o tempo máximo de entrega da Amazon. Tá? Qual a complexidade do seu algoritmo? Então, para resolver isso aí, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo ver qual que é o melhor lugar para ser alocado o centro de distribuição. Então, o que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que rodar o Dijkstra para todos os vértices. Então, eu vou rodar o Dijkstra começando como fonte de cada um dos vértices. Então, começa do vértice da cidade A, da cidade B, da cidade C. Todos eles vão me dar um valor lá de caminho mínimo, um conjunto solução. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses conjuntos soluções e vou guardar. No final, eu vou comparar todos esses conjuntos soluções. Qual que foi o conjunto solução que teve aí o caminho melhor, né? O caminho com o menor caminho aí entre todos, o que teve o menor valor. Tá? Esse aí é o que tem o menor tempo, porque eu consigo chegar aí em todas as cidades. É o melhor local para eu instalar o meu centro de distribuição. Tá? Então eu vou ter o custo de rodar o ELOGV do Dijkstra implementado com heap de Fibonacci para cada vértice em separado. Tá? Então esse vai ser o meu custo. Então você vai somar aí ELOGV várias vezes. Tá? Então você vai ter esse custo aqui de somar ELOGV N vezes aí. Tá? Então você pode multiplicar. Então talvez você vai ter algo quadrático do tipo, na letra C, tá? Você poderia ter algo desse tipo aqui, ó. É o quadrado log V. Tá? Então seria isso. Tá? Porque você vai ter que fazer isso aqui, né? N vezes. Você vai ter que fazer isso aqui para N vértices. Tá? Agora vamos resolver outra questão. O problema de roteamento de pacotes pode ser descrito como a tarefa de enviar um pacote de um servidor A para um servidor B, onde o pacote é repassado para um roteador R1 próximo a A. R1 repassa a mensagem para R2, que repassa para R3 e assim por diante até chegar ao roteador RN, que finalmente repassa a mensagem para o servidor B. Os protocolos de roteamento são executados para determinar a rota A, R1, R2 até RN e depois B do pacote. O repasse de um pacote entre um servidor e roteador ou entre dois roteadores vizinhos gasta um certo tempo, chamado de latência. Um protocolo eficiente objetiva minimizar a latência total de transmissão entre o servidor origem e o servidor destino. Número 1. Modele o problema de se determinar o roteamento com menor latência para a mensagem entre dois servidores utilizando grafos. Bom, a gente já sabe, já ficou falado aí na questão 1, que é um problema de grafos. Então eu vou ter que modelar esse problema em grafos. Então na letra A aí, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem os servidores e roteadores, sendo o quê? Os vértices. Tá? A gente tem aí as rotas
Entre eles, sendo o quê? As arestas. E a latência, sendo o quê? Sendo o meu peso das arestas. Tá? Então tá aí modelado o problema. Então nós vamos modelar, né, esse caminho aí, esse roteamento, né? Os servidores e roteadores vão ser os vértices, as conexões, né, de rede física entre eles, aí, os cabos, né, os cabeamentos vão ser as arestas e o peso, né, a latência, o peso das arestas vai ser a latência. Então, A1 está feita. Tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que ter o conhecimento de grafos. Né? Eu tenho que saber que existem grafos, que eu posso modelar isso com grafos. Tá? Então, tá aí. Número 2. Apresente um algoritmo eficiente para determinar o roteamento entre dois servidores A e B. A complexidade dele é ótima. Tá? Então, nós vamos fazer agora o seguinte. Então, para esse aí, o que nós vamos fazer? Para esse aí, qual que é o algoritmo que a gente pode ter aí a menor latência possível entre um servidor A e um servidor B? Ou seja, eu quero pegar o quê? O menor caminho, eu quero pegar o menor número de roteadores possíveis, ou posso até pegar mais roteadores, mas desde que a latência entre aquele caminho que eu estou pegando é a menor possível. Isso aí é um problema de quê? Caminho mínimo. Eu resolvo esse problema com que algoritmo para caminho mínimo e simples, que eu não tenho pesos negativos? Nesse caso aqui, que não está falando que tem pesos negativos, eu vou resolver com o algoritmo de Dijkstra novamente. Então a gente vai utilizar de novo o algoritmo de Dijkstra. Então aqui na questão, o que você tem que escrever? Dijkstra, né, escrever o pseudocódigo. Tá lá, escreveu o pseudocódigo. Aí pergunta, a complexidade dele é ótima? Aí o que a gente, para olhar se a complexidade dele é ótima, o que a gente já sabe? Dijkstra é um algoritmo guloso. A gente tem sempre uma regra sobre o algoritmo guloso que eu já falei. O guloso nunca perde. Pode ser que alguém faça algo melhor do que Dijkstra otimizado com uma nova estrutura de dados, por exemplo, que otimize? Pode até ser. Até agora, não tem nada aí melhor que está batendo esses algoritmos, né, de caminhos mínimos. No caso aí de Dijkstra, para pesos grafos com arestas com peso positivo, e lá Bellman-4 com pesos que possa permitir pesos negativos, tá? Então a complexidade ele é ótima, ele sempre garante caminhos mínimos, tá? O algoritmo de Dijkstra sempre me garante caminhos mínimos, então pode ter algo melhor do que ele? Pode ter, mas até agora a gente desconhece para caminhos mínimos em grafos desse tipo aqui, tá? Então, vou colocar aqui, pode ter algo ótimo, mas o algoritmo garante caminho mínimo. Então aqui, escrever menos aqui só para a gente otimizar o tempo e o vídeo não ficar muito grande, mas é isso aqui, tá? Então, é isso aí, tá? Agora a questão 3. Além de minimizar a latência total, algoritmos de roteamento otimizados impõem restrições ao número de roteadores pelos quais uma mensagem pode trafegar, visando minimizar a chance de uma mensagem ser perdida em um desses elementos. Em outras palavras, o algoritmo determina um caminho entre dois servidores que tenha a menor latência total possível, que não passe por mais de K roteadores. O seu algoritmo de roteamento, apresentado como solução ao item 2, garantidamente provê soluções para esse novo problema? Por quê? Então a resposta para esse aí é o seguinte, ele está falando que o algoritmo moderno de roteamento não permite que eu passe por mais de K roteadores. Então ele determina o seguinte, ó, a mensagem que vai ser enviada ela tem que passar por um número X de roteadores, sei lá, 10 roteadores. O algoritmo de Dijkstra vai resolver esse problema se eu tiver essa restrição? Não, o algoritmo de Dijkstra não vai resolver esse tipo de problema. Por que ele não vai resolver? Porque o algoritmo de Dijkstra permite ciclos. Lembra que o algoritmo de Dijkstra, a única coisa que ele não pode ter é arestas com peso negativo. Se tiver ciclo, não tem problema nenhum. E nesse caso, quando ele coloca aqui na questão 3 que eu não posso ter, né, que eu tenho que ter um número máximo de K roteadores que eu posso passar, eu já não posso ter ciclo no meu gráfico, porque se eu tiver ciclo, eu posso ficar lá no ciclo eternamente, ó, rodando entre aqueles pacotes ali do ciclo, daqueles roteadores do ciclo ali, fico preso neles e não está contando mais de K roteadores, né? Porque vamos supor que eu tenho um ciclo,
Vamos supor que o número máximo de roteadores que eu posso passar é 10 na mensagem. Só que eu tenho um ciclo lá entre A, B e C. Então aqui, ó, tô passando no A aqui a primeira vez. Vim aqui, A, C. Então passei no primeiro, no segundo, no terceiro. E voltei de novo para o A. Mas o A não está contando na restrição, porque tem que secar roteadores diferentes. Então eu estou nesse loop aqui, ó. Eu estou enganando o algoritmo, tá? Então o algoritmo de Dijkstra, ele permite que eu possa andar no loop. Ele não tem nenhuma restrição em relação a loop, tá? Só que o problema aí, se eu tiver loop, o algoritmo de Dijkstra já não serve para mim, tá? Já não serve para resolver. Então aí no caso, a resposta é que ele pergunta: o seu algoritmo garantidamente vai funcionar para esse novo problema? Não, ele não vai funcionar. Tá? Então, a resposta é não. Tá? Então, simplificadamente, aqui eu vou colocar o algo de Dijkstra permite ciclos do grafo. E esse novo problema não permite. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu posso ficar parado, o algoritmo de Dijkstra vai terminar de rodar, mas eu vou ficar parado em algum local, né? Eu posso ficar parado ali num ciclo. Claro que eu coloquei um ciclo aqui de 3 roteadores, tá? Mas se eu colocasse um ciclo de tamanho 10 e a limitação do problema é justamente 10, eu posso ficar preso naquele ciclo, rodar, por exemplo, aquele ciclo inteiro ali, porque ele tem um caminho mínimo naquele ciclo de 10 roteadores, e depois sair normal, porque o algoritmo de Dijkstra ele não fica preso em ciclo, tá? Então eu faço ele naqueles 10 roteadores, ele faz parte do meu caminho mínimo, só que na hora que eu for para o 11º, o algoritmo de Dijkstra vai sair para o 11º, eu já vou ter erro. Por quê? Porque a restrição do novo problema, da questão 3, é justamente que eu passe por 10 roteadores, né? K roteadores, por exemplo. Então já não vai funcionar. Tá? Então aqui já parou. Então também mais uma questão aí de grafos resolvidas. Lembrando que são questões teóricas, mas que para você fazê-las, você tem que ter conhecimento dos algoritmos em grafos e dos algoritmos clássicos, né? Então você tem que ter conhecimento das estruturas de dados e dos algoritmos clássicos, senão você não consegue nem resolver uma questão dessa. É simples, é fácil de resolver, mas basta estudar e conhecer os algoritmos. Para quem está chegando agora no canal, eu gostaria, né, que se inscreva, não deixe de se inscrever no canal. Se tiver dúvidas, comente, né? Eu tenho resolvido aí as dúvidas de todo mundo que posta ou agradece também. Eu sempre comento e agradeço, né, os comentários de agradecimento. Tá? Então não deixe também de dar o like, né, para mostrar aí que curtiu o vídeo, apoiar o nosso trabalho. E sempre que possível eu vou respondendo e vou tentar postar, trazer novos assuntos e novos conhecimentos aí para o canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.